Eu sou o padre Nerito Dornelas, da Diocese de Governador Valadares e da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui na 22ª Assembleia Estadual da CPT e estamos celebrando os 40 anos da Comissão Pastoral da Terra. A mim me cabe falar sobre essa primeira fase da implantação da CPT aqui em nosso estado. Para nós entendermos o histórico da CPT, que foi implantada aqui a partir de 1978, nós temos que voltar na história. Em 1964 foi dado o golpe civil-militar aqui no Brasil, no dia 31 de março. Em dezembro de 1968, o golpe se radicalizou com a edição do AI-5, que é o Ato Institucional número 5. Este Ato Institucional número 5 consistiu em quê? Em fechar o Congresso Nacional, caçar os partidos políticos, fechar os sindicatos, fechar as universidades e expulsar os pensadores do Brasil e perseguir, matar, prender as lideranças. Foi a época em que muitas pessoas exilaram do Brasil para poder não sofrer este golpe. Nesse contexto, o Dom Pedro Casaldáliga, que já estava há mais de 10 anos como missionário na região do São Félix do Araguaia, na região do Araguaia, Mato Grosso, ele é eleito bispo em 1971. Naquela ocasião, quando é eleito bispo, ele faz uma carta pastoral fantástica, cujo título é Uma Igreja no Coração da Amazônia em Luta contra o Latifúndio. Nessa carta pastoral, que não foi escrita em português, ele escreveu em francês e mandou para a Conferência Episcopal da França, ele denunciava o trabalho escravo na Amazônia, a destruição das comunidades nativas, dos povos indígenas, dos caboclos, dos ribeirinhos e a destruição daquele bioma amazônico feito pelos militares. A partir do projeto dos militares, que é aquele slogan, né? Uma terra sem gente para gente sem terra. Inclusive a imagem era do presidente da República serrando uma árvore com motosserra para dizer: aqui está o progresso. Bom, essa carta chegou às mãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em sua assembleia ordinária no ano seguinte. E quando os bispos leram aquela carta recomendada pela Conferência Episcopal da França, pedindo que averiguassem as denúncias daquele irmão prelado, aí quando leram aquela carta, os bispos começaram então a gritar pelo Brasil afora. O Dom Tomás Baduino gritou: olha, aqui no Centro-Oeste não é diferente, o Cerrado, nosso bioma também está sendo destruído. Um Dom José Maria Pires grita a partir da Paraíba, um Dom Fragoso também grita a partir do Ceará, um Dom Valdir Calheiros grita também a partir de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e assim de cada região, um bispo foi gritando também: olha, isso é muito mais do que se possa imaginar, o problema é muito mais grave do que está denunciado aí pelo Dom Pedro Casaldáliga. Então, neste instante, foram criados 3 grupos de estudos, na verdade foram 4, mas nós temos 3 documentos produzidos para poder averiguar aquelas denúncias. E desses grupos de estudos nasceram 3 documentos que nós temos conhecimento deles. Um é sobre a questão da Amazônia, Ijuca Pirama, o índio, aquele que deve morrer. O outro é sobre o Nordeste, o clamor de um povo, desafio para as igrejas. Depois o outro veio do Centro-Oeste, sobre também a destruição de um povo, a destruição de uma nação, de um país, de um bioma, a partir do bioma cerrado. E esses documentos é que nortearam todo o trabalho social que nós temos hoje na igreja no Brasil. Foi a partir desses documentos de estudo que eu estou dizendo aqui, esses 3 que nós temos conhecimento, e vários outros que foram publicados, ou foram produzidos, mas não foram publicados à época. Aí vai nascer o que nós chamamos hoje de pastorais sociais. Aí vai nascer a pastoral dos pescadores em Pernambuco, pescadores artesanais. Vai nascer a pastoral operária a partir de São Paulo. Aí vai nascer a pastoral carcerária, vai nascer a pastoral do menor, vai nascer a pastoral da juventude, as PJs, a PJ e as PJs. Vai nascer assim então o que nós conhecemos hoje por pastoral carcerária, ou digo, pastoral social. Aí vai nascer o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, e nascer também a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Bom, aí começa então o que nós sabemos desse processo do engajamento da igreja no campo social, porque o AI-5 fechou todas as possibilidades da democracia. A igreja se tornou então o lugar da expressão democrática nesse país. Como eu já disse, volto a repetir, com o fechamento dos sindicatos, a pastoral operária vai no mundo urbano, no mundo operário, ocupar o lugar que os sindicatos ocupavam antes. Com
o fechamento do sindicato no campo, a CPT que vai ocupar este papel no campo, uma vez que o sindicato não poderia agir. E assim sucessivamente. Como que chega a nossa história aqui em Minas Gerais? Não foi diferente, o processo foi o mesmo. E aí, Minas Gerais vai nascer, através do Nordeste brasileiro, um movimento chamado Grito do Nordeste. E Dom José Maria Pires era o bispo, o arcebispo da Paraíba, e ele havia sido bispo aqui nas Minas Gerais, na diocese de Araçuaí, e foi ele quem criou a diocese de Teoflotone em 1961. E essas duas dioceses ficaram como que irmãs da Arquidiocese da Paraíba. Os padres e os leigos fizeram uma peregrinação direta à Paraíba, uma ligação com Dom José Maria Pires e com as lutas sociais que ele foi enfrentando naquela região. Então, trouxeram para o Nordeste mineiro este movimento chamado Grito do Nordeste e criaram no Nordeste mineiro, nas regiões de Teoflotone, Araçuaí e Almenara, o que nós chamamos de pastoral rural. Foi o núcleo da Comissão Pastoral da Terra. E aí, de repente, começaram a aparecer projetos nessa linha das pastorais sociais em vários setores e regiões do nosso estado. Lembramos aqui os padres belgas na diocese de Itabira, o Coronel Fabriciano, que vão criar os clubes de mães, vão criar a Casa do Trabalhador e vão criar a Pastoral Operária. Nós lembramos aqui, na Zona da Mata, na diocese de Leopoldina, o padre Agostinho, os padres missionários do Sagrado Coração e os padres da Assunção, assuncionistas, vão também criar um trabalho de base enorme no campo, naquela região da Zona da Mata. O MOBON, o Movimento da Boa Nova, em Caratinga, na diocese de Caratinga, vai criar uma rede de trabalho fantástico na linha das comunidades eclesiais de base. Aí lembramos aqui no sul de Minas, a partir do padre Aguinaldo e os que vieram ainda um pouquinho antes dele, lá na diocese de Pouso Alegre, vai criar uma rede de trabalho no campo a partir das comunidades eclesiais de base. Vamos lembrar aqui, Juiz de Fora vai criar um trabalho de leigos extraordinário a partir da Universidade Federal de Juiz de Fora e dos leigos engajados num movimento que vai ligando a questão da fé e da política. Nós lembramos aqui, Belo Horizonte, o trabalho do Frei Carlos Mesters, que estava situado aqui na paróquia do Carmo. Ele vai criar os círculos bíblicos e produzir material para formar as comunidades de Minas Gerais e do Brasil inteiro. Nós lembramos aqui, em Belo Horizonte, o trabalho do padre Pide, trabalho de favelas. Lembramos aqui o trabalho que já havia vindo do padre Lage, chamado Os Marmiteiros, que era da periferia de Belo Horizonte. Vamos lembrar aqui o trabalho dos franciscanos na região operária, na região industrial de Contagem, onde está ali hoje a região episcopal Nossa Senhora Aparecida, um trabalho social extraordinário. Vamos lembrar que no norte de Minas, os jesuítas fazendo um trabalho extraordinário, criando uma casa do trabalhador para acolher as pessoas naquela região. Vamos lembrar que no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas, que vai também, Uberaba, que vai também criar uma rede de trabalho social e das SEBs naquela região do Triângulo Mineiro. Vamos lembrar aqui do padre de Campo Belo, se não me sai da memória, é Agostinho, mas não tenho certeza. Um padre holandês que vai na diocese diocese de Oliveira, Campo Belo, que vai iniciar um trabalho extraordinário na defesa das sementes crioulas já nessa época. E lembramos na diocese de Valadares o movimento do MEB, Movimento de Educação de Base, através da Rádio Por um Mundo Melhor, e do trabalho que foi constituído ali pelo MOBON, Movimento da Boa Nova, e a SEBS. Nós, então, temos toda Minas Gerais pulverizando de movimentos, de trabalhos nessa linha social. E chega o ano de 1978, 79, sentimos que era hora de organizar a Comissão Pastoral da Terra para assessorar, para ajuntar, para reunir, para capacitar todos esses movimentos e grupos que surgiram de maneira extraordinária, muito bem aprofundados em todo o estado de Minas Gerais. Então a CPT nasce como um grito, como um desejo, como uma necessidade para ser a aglutinadora de todos esses movimentos no nosso estado de Minas Gerais. E aí ela estabelece sua sede aqui em Belo Horizonte, e aqui está até hoje, e nesses 40 anos ela está vivendo a sua história muito bonita, e temos muita coisa para contar, que depois nós vamos escutar os outros que vão dizer para nós como que essa história, ela, de fato,
nos 40 anos, mudou a face do estado de Minas Gerais.